certeza que você já procurou um podcast de Harry Potter em todos os lugares. Quem é você aí que veio falar comigo? Essa parte eu não sei a fala. Era o Era Caco outro cara que sabe. É o sabia. Caco que sabe, Não, eu não sei a fala. O Caco chegando hoje falando assim, eu vi ele tweetando, esqueci o chapéu. Falei, cara, não, esse vai ser o segundo episódio que vai sair que você tá sem chapéu, né? A pessoa já... a pessoa já viu que você tava sem chapéu, mas como a gente grava, mas é assim... aliás, eu tenho uma pergunta curiosa pra você, tá? Mano, você quase fez eu engasgar que você falou sem chapéu. Cara, sabe por que minha dicção anda pior, mano? Pergunta a sua pergunta curiosa. A minha pergunta curiosa é, quando você decidiu gravar com o chapéu pela primeira vez, isso foi uma ideia genuína pensando na sua identidade visual, sua identidade, ou simplesmente foi um dia que você falou, Não, foram as duas coisas. Foram mesmo? Foram as duas coisas. Sério mesmo? Teve um dia que eu falei assim, foi meio que uma campanha, se o canal chegasse a 100 mil inscritos dentro de uma data, eu ia usar o chapéu e ia tirar ia gravar todos os vídeos até completar 200 mil. Ô, louco! Aí chegou em 100 mil, aí eu peguei e falei assim, vou usar o chapéu, é a promessa. Aí eu coloquei e falei assim, é legal porque isso vai gerar uma identificação, né? O pessoal vai começar, o cara do chapéu e tal. E deu muito certo. Pois é. Tanto que, a galera foi um grande acerto. Galera realmente fala, nossa, eu não te reconheço sem chapéu e tal. Eu já andei com o Caco na CCXP e realmente é uma coisa muito bizarra quando você tira o chapéu e quando você coloca o chapéu. Não dá pra andar com o Caco quando ele tá de chapéu. Tira o chapéu. No... Quem é esse aí? Sabe o Space Jam? Você não é o não sei o que de verdade. Você não é o Michael Jordan. Não ele tá lá. É o outro jogador. É verdade. Nossa, qual que é o jogador, baita referência essa. Não é o Shaquille O'Neal, é o outro. É o Charles Barkley. Você não é o Charles Barkley, coisa nenhuma. Ele arremessa tudo errado, né? Você não é o Charles Barkley. É só uma cópia barata. Nossa, eu amo. Cara, eu amo essas referências. Eu amo o Space Jam. Pra mim é o ápice da... Come on! Não. Termina lá ele descendo no campo de base. I can fly. Senhoras e senhores, Michael Jordan. Nossa, é bom demais. Aproveita, galera. Você vê, o Sessão Reservada, ele sempre começa com os assuntos mais aleatórios. As aleatoriedades de uma mente. Pois é. E hoje eu estou com o meu look mostarda, que vocês falaram que tava sentindo minha falta. Cadê o seu look ketchup? Que eu achei que a gente ia fazer essa brincadeira o resto dos... Mas você só veio gravar com a camiseta vermelha... Uma vez, né? Uma vez, Mas cara. sabe o que é? Aquela camiseta, eu não sei. Ela encolheu. Sério? Porque o pessoal falou o ketchup e a mostarda conversando na geladeira. Eu achei tão genial que foi o comentário mais curtido do nosso primeiro episódio. E você nunca mais usou a camiseta vermelha, cara. Eu sempre venho aqui com o amarelo achando... Eu vou vir por de favor, ketchup qualquer dia. Em um episódio especial, quando saiu uma notícia muito da hora da HBO, vamos reviver o meme. Tá combinado aqui? Tá combinado. E não vai esquecer a camisa vermelha igual você esqueceu o chapéu, não, tá? Eu vou vir vestido já, né? Ué? Beleza. Galera, está começando mais um episódio aqui do Sessão Reservada. Lembrando sempre que o momento aqui berrador, o QR Code está na tela para você mandar sua mensagem pra gente. E dinheiro. E todo final de... a mensagem, né, galera? E todo final de episódio a gente lê as mensagens de vocês. Caso você esteja ouvindo a gente no Spotify, deixa a avaliação 5 estrelas, faça a stream do episódio, baixa pra assistir depois e deixa a curtida aqui no YouTube pra você que tá lendo. Porque hoje nós vamos falar de algo muito legal. Muito legal. Hoje, Harry Potter. Porra, cara, eu comprei uma edição... eu comprei uma edição... Eu ia falar que eu comprei uma edição muito legal de Crônicas de Nárnia. Uma edição linda. É aquela edição única? Não, essa é outra. Já saiu uma nova edição. Eu tinha essa única. E agora eu comprei uma que são 7 livros também juntos, mas é... É um box? Não é um box, é um livro só, mas é uma edição... Seu animal, acabei de perguntar, aquela edição única, que são todos os livros, e você não é edição única. Não, é um livro só. É edição única. É edição única, só que tem 2 edições únicas agora, né? Tem essa que você tá pensando. Eu não tô... Eu sei a nova da HarperCollins. Isso. É essa que eu tô então falando. Beleza. Eu comprei Crônicas de Nárnia, aliás, tô pra começar a ler. Eu quero muito ler. É uma franquia que eu li Jogos Vorazes, gosto muito de Jogos Vorazes na época, né, que os filmes estavam saindo, eu lembro que eu li tudo. Senhor dos Anéis, eu nunca tive esse... Eu quero muito ler, eu sou apaixonado. Mas eu tô falando de livros e adaptação porque, gente, hoje é uma pergunta muito importante que a gente vai fazer aqui hoje, é se é possível conhecer e entender Harry Potter apenas vendo os filmes, né? E a resposta é curta e objetiva, não.
Eu acho que é um assunto que vai trazer bastante discussão aqui hoje, embora o filme ele já tem alguns pontos muito importantes da história que ele já explica mal por si só. E a gente vai abordar alguns temas que eu acho que principalmente sente falta quando você termina de assistir os 8 filmes. Por exemplo, a galera acredita até hoje que o Harry sobreviveu lá na cena que ele tá com aquele seguro, porque ele é o Senhor da Morte. Eu já vi muita gente comentando isso. Sim. Então vamos começar do início e falar primeiro Vamos começar do início, ele traz um fato do último livro. Não. Ótimo! Eu comecei ali do finalzão. Mas assim, esse assunto que você pensa a respeito sobre isso? Não, eu acho... Cara, é uma coisa muito simples mesmo. Você não entende Harry Potter só assistindo os filmes. Você entende o básico de, tipo, o Harry é um menino que sobreviveu, ele luta contra o Voldemort, no fim ele derrota o Voldemort. Os detalhes do porquê das coisas você não entende. Isso é um entendimento que vem de quem lê os livros. Você sabe Ou, que... óbvio, não lê, mas assim, pesquisa, consome materiais além do filme. Você sabe que hoje, vendo os filmes, assim, os 8, fica uma sensação no fim muito positiva. Eu lembro que o Diego de antigamente, eu ficava... quando eu via no cinema tudo, eu saía bastante chateado, assim, sabe? Eu saía porque eu pensava muito que eles deixaram muita coisa legal de fora. E aí, quando você passa a refletir no futuro, a gente tem que analisar dessas coisas legais o que de fato acrescentavam para a história, né? A gente tem que ter essa consciência da boa adaptação e também da consciência de coisas que realmente mudam um pouco do rumo do que a autora pensou, né? Ou do que a autora escolheu. Tem mudanças simples, só de personagem, sei lá, muda a Padma Patil pra casa. Não é uma mudança que a pessoa que só assiste os filmes vai ficar, nossa, eu não entendi a história. Mas tem outras mudanças muito importantes. Sim, tem. Eu acho que a partir de Prisioneiro de Azkaban, os filmes já ficam bastante diferentes dos livros. E, cara, você vê como é interessante, né? Prisioneiro de Azkaban é tido por muitos como o melhor filme. E ele já é bem diferente do livro. Mas na época ele não foi considerado o melhor filme, porque a gente viveu isso e sabe. E a gente na sabe, época, a bilheteria foi a mais baixa de todas. E não apenas a bilheteria ter sido a mais baixa, eu lembro que quando eu assisti Prisioneiro de Azkaban, eu falei, nossa, isso não tá parecendo mais um filme de Harry Potter. Juro que eu pensei isso. Porque a gente tava tão acostumado com os uniformezinhos, né? O cachecolzinho, a roupinha completa deles, aquela coisa mágica do Chris Columbus. E veio Azkaban... E mudou muito, assim, o que a gente... Mas não mudou apenas visualmente. Eu acho que mudou a forma como eles decidiram adaptar os livros a partir de diante, né? Foi quando os primeiros cortes sérios começaram a acontecer. De fato. E realmente, na época, não foi. Mas hoje é tido como o melhor pela maioria das pessoas. E tem muitas diferenças, né? Sim. Muitas diferenças. Mas eu acho que o principal do nosso tema hoje é a gente trazer pontos, por exemplo, que deixam em aberto as coisas, sabe? Entendimentos que ficam... Que a pessoa, se ela não leu o livro, ela não vai saber. Ela não vai entender. A não ser, claro, a gente vai falar não leu o livro, mas não viu o que tá no material original, que é o livro, independente de como consuma isso. A gente tem que concordar que tem pessoas que não gostam de ler, tá? E tem pessoas que se consideram muito fãs de Harry Potter e já viram e reviram os filmes umas 100 vezes. Eu acho que estamos falando de duas coisas completamente diferentes. Entender a história de forma incompleta. Realmente, se você não lê, não consome o material original, que são os livros, você não tem o entendimento completo. Sim. Ser fã independe de entender. Sim. Eu acho que o ser fã... Cara, eu abomino quem fala, você não é fã de verdade de tal coisa. Você não leu Harry Potter, você não é fã de verdade. Você não sabe o número do título de eleitor do personagem, você não é fã de verdade. Eu acho isso babaquice, sabe? E eu acho babaquice, assim, extrema babaquice, tanto de um lado quanto do outro. Do que fala que se você não sabe de alguma coisa, você não é fã, ou do que sabe demais
e fala que você não é fã porque você não discorda de alguma coisa, entendeu? Então, assim, eu acho que taxar e medir nível de fã é babaquice. Não, isso sempre foi babaquice, na minha opinião. Agora, entender, o entendimento, isso é um fato. O entendimento fica fracionado se você não consome o conteúdo original. Porque tem coisas que só tem no livro, né? E, por exemplo, você vê os filmes lá, vou dar um exemplo bem bobo. Você deu o exemplo lá do Harry ser o Senhor da Morte. Tem o exemplo do Espelho de Dois Sentidos, que o Harry simplesmente aparece com o espelho lá em Relíquias da Morte, e aquele espelho, pô, não é qualquer coisa, é o que manda o Dobby pra mansão dos Malfoy pra tirar eles dali, pra salvá-los dali. E aí o Aberforth fala, eu comprei isso do Mundungo, era do Sirius, o Dumbledore falou que você não ia, o Alvo me falou que você não ia gostar. Mas, tipo assim, de onde o Harry tirou aquilo? Por que ele tem? Como que, você entendeu? Não... Os filmes, cara, tem horas que você fica chocado com o nível de, assim, de cara de pau que eles exercem. Pra mim, outro exemplo muito, muito legal é lá no Sete Potters, né? Quando a gente é apresentado pro Gui e com a Fleur também. Assim, beleza, ele tem cabelo laranja. Ele deve ser da família Weasley. Gui Weasley, devo isso a um lobisomem. O personagem já tá no livro aparecendo desde o quarto, mencionado desde o primeiro, aparece desde o quarto, desde o quarto, sabe? Tipo, aliás, aparece na foto no terceiro, né? Mas aparece mesmo fisicamente, presencialmente, desde o quarto livro. Realmente, se você não lê, você não sabe que o Gui já... Sabe? Que a gente vê acontecendo o ataque dele, por exemplo. Sim, no final de Enigma do Príncipe a gente tem, inclusive, uma mini batalha de Hogwarts ali, não em níveis iguais, mas uma batalha que acontece ali depois que o Dumbledore morre, e a gente tem o Gui sendo atacado, o Gui na enfermaria, a Molly Weasley finalmente entendendo que a Fleur, por toda a preocupação que ela demonstra ali pro Gui, pela forma que ela fala, mesmo se ele virar sabe? Isso é legal porque nessa parte no livro, o Lupin, tipo, tem a revelação da Tonks com o Lupin, né? Porque, tipo, no livro, inclusive, o Harry acha que a Tonks estava toda triste e tal pela morte do Sirius, não deixava de estar, mas que ela era apaixonada pelo Sirius, e não era. Não era o caso, era pelo Lupin. E aí tem essa revelação do Lupin justamente quando o Gui tá ali todo machucado, atacado pelo lobisomem na enfermaria. E aí a Fleur se declara, né? Fala, não importa como que ele vai ficar, eu vou cuidar dele, eu o amo, entendeu? Porque a senhora Weasley tinha uma certa implicância com a Fleur, né? Muito, né? Muita implicância. Ela agir na Hermione era uma implicância, assim, cara, injusta, sabe? Muito injusta, eu acho. Tipo, nada a ver, sabe? Mas... Fleuma, ele chamava ela de Fleuma demais, né? Fleuma demais. Cara, e você falou isso de Enigma do Príncipe, assim, lá no começo do livro Enigma do Príncipe, a gente tem toda a questão de, beleza, o que acontece depois que o Sirius morre? Porque o Harry fica com as coisas do Sirius, inclusive ele fica com o Largo Grimmauld, fica com o Hipogrifo, herda o Elfo Doméstico, o Monstro, e a gente tem simplesmente ali o Dumbledore tomando um chá com a família Dursley, o que é sensacional. Mas eu acho que muito mais nesse episódio do que diferença entre filme e livro, é ver o que realmente impactou o entendimento final da história. Porque, por exemplo, isso do Gui é assim, desenvolve mais a história, mas... Não impacta. Não impacta no final. Beleza, terminei de assistir aos 8 filmes. Esse é o irmão do Ron, ok. Entende? Então, esse tipo de coisa eu acho que a gente entra numa diferença, né? Livro e filme, mas eu acho que a maior complexidade de Harry Potter, dos 7 livros, pra mim é entender muito sobre, por exemplo, a motivação do Voldemort, tá? A motivação é por que o Voldemort é daquele jeito, tá? Por que o Voldemort decidiu ir atrás do Harry? Por que o Harry é o escolhido? Sabe, esse tipo de coisa eu acho que pra mim é o centro, né? É o núcleo da série Harry Potter, é justamente sobre a profecia. Que é sobre a profecia que a Trelawney fez, lá na época da entrevista de emprego com o Dumbledore. Então, isso, a gente não tem nada no filme. E pra mim é uma parte crucial da história, muito mais que Gil Weasley, por exemplo. Com certeza. Tá? Mostrar a Sibylla Trelawney fazendo essa profecia ali na época, porque ela faz a profecia ali em Prisioneiros de Azkaban lá, né? E ela se transforma, entra em transe. E a gente vê isso acontecendo em Azkaban. Mas eu acho que é muito importante. A gente não sabe que o Snape ouve a profecia.
A gente não sabe que foi o Snape que falou. Cara, as pessoas, elas não entendem a complexidade e a importância que isso tem pra Harry Potter, o fato do Snape que entregou pro Voldemort essa profecia. Sim. E por causa dela o Voldemort foi atrás da família Potter. E é aquela história de romantizar o Snape. Nos filmes, só parece que... Nos filmes, a única coisa que fala sobre o Snape né, do lado dele de Comensal da Morte. Mostra ele lá em Cálice de Fogo, na penseira, o Dumbledore falando: Severo Snape foi um Comensal da Morte, mas mudou de lado antes da queda de Voldemort, se tornando um espião e se expondo a grande perigo. Acabou. Olha, o Snape foi um Comensal da Morte. Mostra ele mostrando a marca dele ali também. O que ele fez como Comensal da Morte? Porque um Comensal da Morte não faz piquenique no parque. É diferente de um Draco Malfoy, que ele vira um Comensal da Morte, mas assim, é mais uma punição do Voldemort. Exato. Porque o Lúcio não conseguiu pegar a profecia do Departamento de Mistérios. Exato. E aí, a gente tem isso do Snape, né? Ah, beleza. Aí, depois a gente só sabe, lá nas lembranças do príncipe, o Snape pedindo pro Dumbledore proteger a Lilian. Ah, esconda todos eles. Meu amigo, eles morreram por sua causa. Então, mas assim, esconder... peraí. O que dá a entender quando você tá assistindo o filme, não conhece a história. Nossa, ele viu que o bicho vai pegar pro lado da Lilian e tá mudando de lado, pedindo pra proteger ela, porque ele é apaixonado por ela. Cara, enquanto... Mas quem causa isso, entendeu? Eu vou pegar aqui, é muito legal. Eu vou pegar a profecia, tá? Pra ler. Porque eu acho muito bacana, porque o filme ele omite uma parte da profecia. Omite. Então eu vou pegar ela completinha aqui. Eu acho... Deixa eu ver se eu lembro de cor. Aquele com o poder de derrotar o Lorde das Trevas nascerá ao terminar do 7º mês. Ele nascerá daqueles que o desafiaram 3 vezes. Deixa eu... Aqui, primeira profecia. Assim, não é? Pode ler. Vou ler. Ó, aquele com o poder de vencer o Lorde das Trevas se aproxima. Nascido dos que os desafiaram 3 vezes, nascido ao terminar do 7º mês. E o Lorde das Trevas o marcará como seu igual. Mas ele terá um poder que o Lorde das Trevas desconhece. E um dos dois deverá morrer na mão do outro, pois nenhum poderá viver enquanto o outro sobreviver. Aquele com o poder de vencer o Lorde das Trevas nascerá quando o 7º mês terminar. E a profecia, ela pode ser o Harry Potter ou o Neville. E os filmes não esquecem, omitem a parte do Neville. Eles simplesmente omitem. Sim. Assim, tanto que eu tenho quase certeza que no filme não fala essa parte do nascido no final do 7º mês. Não fala. Eles encurtam até a profecia. Não fala daquele filho daquele que desafiou 3 vezes, não fala. Então a profecia era meio que, pra mim, que é parte fundamental e central da história Harry Potter, os filmes tratam como uma coisa supérflua. Uma bolinha luminosa. Você entende? Por que era tão importante o Lúcio pegar a profecia? Ou, melhor ainda, o Harry, depois da Batalha do Departamento de Mistérios, a gente tem um capítulo inteiro do Dumbledore contando pra ele, desde Godric's Hollow, desde a morte dos pais dele, até chegar, né? Sente-se, tá na hora de eu te contar tudo que você deveria saber. Então você vê o Dumbledore contando pro Harry toda a profecia. Sim. E você entendendo a importância que essa profecia teve para a morte dos pais do Harry e para o futuro do mundo bruxo. Sim, com certeza. Falta muito isso. E realmente é uma coisa que impacta na história. Impacta diretamente na história. Porque a profecia fica, nos filmes, realmente parece algo... Só mais um artefato mágico. E aí também tem o momento do Harry descobrindo que o Snape... que contou sobre a profecia em Enigma do Príncipe e simplesmente isso é cortado, porque também impacta na história, assim, o Harry, a percepção do Harry em relação ao Snape, a percepção do Harry com o Snape atacar o Dumbledore, né? Sim. Naquela cena de Enigma do Príncipe, depois a gente descobre, né, que o Snape estava a serviço do Dumbledore, mas tudo isso constrói a narrativa, entende? Porque... eu acho que trazendo direto... Claro, traz direto o Snape ali assassinando o Dumbledore. É impactante? É impactante no filme.
Mas ao longo do livro vai construindo essa desconfiança do Harry. Pô, é a gota pro Harry saber que o Snape que entregou, que deu a profecia, que fez o Voldemort ir atrás dos pais dele. Isso é importante. Porra. Entendeu? É importante. Mas eu acho que além desses pontos assim, beleza, acho que impacta muito mais pra gente como fã, que sentiu falta, mas eu acho que... E sim, o entendimento da profecia é importante, claro, muito importante, mas eu acho que ele ainda consegue dar uma... Ele passa um pouco assim, tipo, a pessoa não entendeu, mas beleza, tem essa profecia falando do Voldemort e falando do Harry. Ok, é uma profecia que tá falando deles. Tanto que o Dumbledore, ele resume bem na conversa do Harry no filme, ele fala, então quer dizer que um vai ter que matar o outro no final? Isso. Sim. Essa é a importância que eles dão, entendeu? Isso, tipo, Mas o conhecimento completo realmente falta. Agora, uma outra coisa pra mim que os filmes falham muito, e isso dá até... produz até um furo nos outros filmes, é o lance dos marotos. Sim. No filme não fala quem é aluado, rabicho, almofadinhas e pontas. Porra, e que falha que era totalmente fácil de ser Exato. resolvido, cara. Mas aí você não entende que eles eram os marotos, você não entende que o Lupin era o aluado, o Tiago era o pontas, o Sirius o almofadinhas, que se repete várias vezes ao longo da história, o termo almofadinhas. Inclusive aparece em Ordem da Fênix. O Harry falando ele está com almofadinhas. E aí como que o Harry sabe? Exato. Aí, e o rabicho é o Pedro Pettigrew. Então, você tem uma cena lá que pra mim é uma das melhores cenas de toda a franquia, que é a cena da Casa dos Gritos, onde a gente coloca atores muito talentosos. Porra, olha pra valorizar essa cena, sabe? O Alan Rickman, o Gary Oldman, o David Tellez e o Timothy Spall ali interagindo juntos. Sim, os 4 gigantes. Cara, ali, né? 4 gigantes do cinema e teatro britânico. E aí você tem uma cena belíssima, mas ao mesmo tempo eu acho que o Cuarón, o Cuarón e o roteirista, o Steve Kloves principalmente, ele esqueceu de mencionar um pouco, sabe? Ele quis deixar subentendido. Vamos fazer o Lupin fechar o mapa do maroto, né? Mal feito, feito. Aí o mapa fechando junto com as coisas dele lá na hora da demissão. Opa, o mapa era dele. Mas é muito raso, muito raso. É raso. Muito raso. E o filme tem 2 horas, o Prisioneiro de Azkaban nem é o filme mais longo. Sim. Câmara Secreta tem 2 horas e 45. Sabe? Por que Azkaban precisa ter 2 horas e 14, 2 horas e 13? Por quê? Pô, então dava pra explicar, precisava explicar. Porque depois vem nos outros filmes justamente assim, como assim são eles, sabe? Tudo bem, pode não ser grande coisa para as pessoas, né? Porque talvez você que esteja assistindo ou ouvindo esse papo já é fã, já conhece a história, mas tenta limpar da tua cabeça isso. Sim. Tenta limpar. Você não conhece tá vendo Harry Potter pela primeira vez. Você não conhece, você tá vendo pela primeira vez. Você não faz ideia. Você vê o mapa, tá lá, aluado, rabicho, almofadinhas e pontas. E aí, no terceiro filme, simplesmente não explica quem eles são. E aí, num outro filme, aparece falando, pegaram almofadinhas. Aí, o Pettigrew sendo chamado de rabicho. Quer dizer, você precisa do outro filme pra você entender o que tá no filme anterior, sabe? Aliás, Prisioneiro de Azkaban tem uma cena maravilhosa, que é quando o Harry tá no corredor lá de moletom e vê o Pedro Pettigrew se aproximando no mapa. Sim. E exatamente no momento em que o Pedro Pettigrew chega perto dele, se ouve barulhinho de rato andando, cara. É muito legal. Porra, assim, são detalhes muito, assim, muito legais que eu acho que... Mas assim, de fato, o Prisioneiro de Azkaban foi onde os fãs que já conheciam os livros, eles chegaram e falaram, poxa, assim, podia ter sido melhor. E os marotos são personagens tão queridos que fez falta pra mim. Fez falta porque você descobre mais do desenvolvimento deles e de quem eles são. Porque muito eu assisti todos os filmes, eu entendi. Mas a beleza de Harry Potter tá muito em você saber as entrelinhas também. E indo agora, indo pra Cálice de Fogo, eu acho que tem uma coisa, um corte que, assim, é crucial. O primeiro capítulo. Não, além do primeiro capítulo, tem um corte que é crucial, que é o Bartol Crouch Jr. contando como ele fugiu de Azkaban e contando todo o plano, né, ali, de como eles elaboraram pro Harry então, participar do torneio. Você entendeu? Porque, pô, como que o Voldemort ficou sabendo do torneio?
Como que isso aconteceu? Foi a jornalista lá, a Berta Jorkins, não foi? Ela não era jornalista. Era mas ela do Ministério isso, da Magia. Isso, A jornalista é a Rita Skeeter. Então, assim, o sequestro dela, como eles planejaram isso, você entendeu? Porque o Harry simplesmente... o nome dele é colocado no cálice, ele tá participando, e aí acaba... o Voldemort retornou, o Moody, o falso Moody, eu que coloquei. É, isso aí. Mas... Como chegou a isso, plano, sabe? né, pra fazer isso acontecer, né? Simplesmente não falam no filme, sabe? Simplesmente não falam. E aí fica parecendo que, nossa, é tudo tão simples, o Voldemort simplesmente sabe o que ia acontecer, entendeu? Você pergunta pro fã hoje quem fugiu de Azkaban primeiro, a pessoa vai falar que foi o Sirius Black, Exato. né? O Bartol Crouch e toda a questão do Bartol Crouch fugindo de Azkaban é muito legal também. Sim. O fato do pai dele colocar a esposa lá, não foi? Aí troca por poção polissuco os dois, não é isso? E, cara, e pra todo mundo bruxo, o Bartol Crouch Jr. tava morto. Tava morto. Uhum. Porra, mano. E é o que eu falo, as entrelinhas, mas Cálice de Fogo, ele tem uma coisa que... Tá, agora eu quero te fazer uma pergunta. Toda aquela história da Wink lá, da elfa, você acha que realmente os filmes fizeram bem em cortá-la? Não. Eu acho que faz falta. Você acha que faz falta? Você não acha que foi uma coisa que foi bem adaptada? Não. Eu acho que faz falta. Um Ludo Bagman da vida, ok. Também acho que faz falta. Mas você está falando como um fã ou como um público casual? Como fã. Tá. Como fã, faz falta. Mas pra quem não conhece o Ludo Bagman, não faz falta. Mas pra quem não conhece, aquela coisa, como que você vai sentir falta de algo que você não conhece? Claro, isso é fato. Mas assim, é uma sensação de... Eu não sinto que... Pra história andar, é isso que você tá falando? Perfeito. Pra história andar, não. Sim. Não falta. Uhum. Pra história andar, não falta. Como detalhe, falta. Certo. Isso falta. Agora, pra história andar, não precisa. Realmente não precisa. Mas aí a gente entra muito numa questão de... Será que... então vamos tirar tudo que é meio que superficial? O próprio Dobby. Se você vê, o Dobby não aparece em nenhum dos filmes e ele coloca o Neville pra fazer as coisas que o Dobby fazia no livro. Isso muda ao decorrer da história? Não muda. Mas muda a percepção que você tem, que seria muito legal. O fã que lê os livros sabe que... Era o Dobby que... O que que é? Vamos dizer que vamos colocar como se fosse uma equação matemática. Tá. O Dobby é um valor, o Neville é um valor. Certo. Né? O resultado é o Gelricho dá o Gelricho pro Harry. O resultado é encontrar a sala precisa. Isso. Independente espionar de qual o Draco no Enigma. Independente de qual usar aqui, o resultado vai ser o mesmo no filme. Entendeu? Mas é legal quando você... sabe o que realmente aconteceu. Quando você vê, o Dobby ele é muito mais presente. É o Dobby que conta, assim, sobre a sala precisa. É o Dobby quem dá o Gelricho. Porque o Dobby ouve o Moody falando, o falso Moody falando, entendeu? Então, é legal, porque como que você sabe de certas coisas que aconteceram na história sem você ler o livro? Você precisa, ou você lê, ou você consome em outro lugar, entendeu? Você ouve o audiolivro, ou você vê alguém que cria conteúdo falando, ou você lê em algum site, entendeu? Eu vi uma entrevista da autora que ela fala que ela se arrepende um pouco de ter colocado aquele plot da Hermione com o FALE no quarto livro. Mas aí eu vejo, é o que eu falo, pra história seria importante? Não, ok, eu termino os 8 filmes e eu não vejo como isso afetaria. Mas eu acho que faz parte de você amar mais os personagens e descobrir mais deles, porque o próprio trio, ele é diferente. O próprio trio, em termos de personalidade, eles são mais diferentes nos livros. Então você termina, eu gosto mais do Rony, eu gosto mais da Hermione. Eu acho muito injusto, às vezes, com o Rony, por exemplo, porque a Hermione pega umas 3, 4 falas dele no livro, né? A gente tem a Hermione fazendo toda a questão que se fala, a Hermione é mais chata nos livros, o Rony, ele é mais isso, o Harry, ele é mais aquilo. Então você muda um pouco também a forma que você vê os próprios personagens. Sim, com certeza. E eu acho que também o lance do FALE, ele não faz falta para a história principal andar. Realmente não faz. Mas ele corta uma personalidade da Hermione gigantesca. Sim.
Pois é. E aí eu acho que na soma final faz falta. Por quê? A Hermione, ela é um alvo daquele regime do Voldemort. Uhum. Ela é uma pessoa que faz parte de uma minoria marginalizada, que são os nascidos trouxas, assim Certo. como os elfos. Então, ela conseguir identificar isso com muito mais propriedade vem muito da construção dela de ter esse lance do Fale, né? Desculpa, Hermione, eu sei que é F-A-L-E, mas Fale é muito mais simples. Eu acho que faz falta na construção do personagem, sim, sabe? Outra coisa que eu acho que faz assim uma diferença enorme é justamente essa explicação da linhagem de sangue. Eu acho que é um ponto muito importante da história. E assim, o que é o termos, o Hagrid explicando, né? O que é o termo sangue ruim, nascido trouxa, a história, o plot de Câmara Secreta, ele é muito sobre o basilisco atacar nascidos trouxas, mas eu acho que a questão dos sangue puros, o que é um bruxo mestiço, eu acho que o filme ele não faz muito bem esse papel. Ele explica de forma muito rasa também. E faz parte bastante da história. Eu acho que é uma percepção que ela é muito mais valorizada, né, pra quem tem a ideologia do que qualquer outra coisa. Mas é importante de saber, sim. E sabe uma coisa que eu ainda assim, eu acho que faz muita falta em Cálice de Fogo? A conversa do Dumbledore com o Harry, depois dos acontecimentos. Que ele fala, o Voldemort tirou seu sangue. Aí tem o trecho que ele fala, com os olhos, o olhar de triunfo. Olhar de triunfo. Porque disso. nisso o Dumbledore mata. O Dumbledore fala, puta, ele usou teu sangue? Beleza. Isso é muito legal. E é ali que ele percebe que o Harry tem uma chance de sobreviver. Quando chegasse o momento. Porque o Voldemort usa. E aí a gente entra lá naquele primeiro ponto que você falou. Da galera, o Harry não morreu porque ele tá com a Pedra da Ressurreição. Pô, e o fato do Harry ter morrido é uma parada mó simples de explicar. Ou porque ele tava ele era o Senhor da Morte. Não é nada disso. O Harry não morre porque o Voldemort usou o sangue da Lilian o sangue do Harry, né? Pra voltar que tinha a proteção da Lilian. E assim, ele prende o Harry à Terra. Porque a proteção da Lilian, enquanto vivesse na Terra, o Harry não podia morrer. É isso, tá ligado? E aí, não tem isso no filme. Mas que é mais bonito. É que assim, sabe por quê? O Harry tá com aquela pedra ali. Aí o filme tem todo o simbolismo, a pedra levita, aí os parentes aparecem. E a gente tem a certeza que o Harry volta. Você não tem ideia, porque o Harry passou, ele teve a capa de invisibilidade, ele tava com a varinha das varinhas e ele tava com a pedra da ressurreição. Ele não tava com a varinha ali ainda. Ele já era dono, mas ele não tava com ela na mão. Pois é, mas a galera pensa que a pedra da ressurreição que fez ele não morrer, entendeu? Mas os filmes não, em nenhum momento eles falam, realmente não é isso. Tá? Não porque é isso. O Dumbledore, quando o Harry vai lá pro elenco, que ele tem a conversa com o Dumbledore não deixa claro em momento nenhum que ele voltou porque o sangue do Voldemort. E no livro isso é a explicação crucial pra entender por que o Harry não morreu. Mas aí o Harry chega no limbo lá, e ele vê o Voldemort daquele jeito. Lá, o Voldemort cheio de sangue e tudo. Beleza, a parte da alma do Voldemort que foi destruída. Você pode pensar que foi isso. A pessoa que... Eu acho que... Mas ainda assim... E também tem gente que pensa que ele não morreu porque o que morreu foi a parte da alma do Voldemort. O que não é necessariamente certo. Porque se... Mas ele mata com aquele Avada Kedavra. Ele mata, tipo, a Horcrux que ele fez de forma não intencional do Harry. São coisas diferentes. Se o Harry tivesse tomado um Avada Kedavra ali do Voldemort, a Horcrux teria sido destruída, o Harry teria morrido. Se o Voldemort não tivesse usado o sangue do Harry. Agora, o Voldemort, aquilo acontece, são dois fenômenos ali. A Horcrux sendo destruída pelo Voldemort e o Harry sobrevivendo porque o Voldemort usou o sangue dele. Entendeu? Mas por que era necessário o Voldemort ter usado o sangue do Harry pra voltar à vida? Não, ele volta porque ele é um imbecil. Ele erra de novo? Ele é tão arrogante que ele fala, não, eu quero o sangue do Harry. Podia ser de qualquer inimigo. Eu quero o sangue do Harry, porque vai ser mais... Podia ser o sangue do Dumbledore, podia ser o sangue porque vai ser mais significativo ser o sangue do Harry. Nossa, e assim eu posso tocá-lo agora. E aí a proteção não vai ser anulada. Só que ele não entende que ele tá fazendo uma coisa... Ele tá profanando algo tão sagrado quanto o sacrifício da mãe pelo filho, entendeu? Por isso que o Dumbledore olha com um olhar de triunfo pro Harry. Porque ele percebe. Ele errou. O Voldemort, ele se ferrou ali, naquele momento. Cara, o Voldemort é o maior inimigo dele.
Nossa, pois é, cara. Ele é um vilão meio burro. Arrogante. Não é burro, ele é arrogante, cara. Ele é arrogante, ele é egóico, ele acha que ninguém é mais poderoso que ele, que ninguém é mais inteligente que ele, que ninguém sabe mais do que ele. Então isso faz ele tomar decisões cegas, entendeu? E a gente chega, acho que, num dos pontos mais legais desse episódio, que é justamente falar também sobre o Voldemort. O passado dele, que... Isso, cara... Olha... Eu acho que de tudo que a gente vai conversar aqui hoje, eu acho que essa parte do Voldemort é a parte que mais pega. Sim. Porque, beleza, tá, o Voldemort, ele mostra aquele anagrama lá dele em Câmara Secreta, que era o Tom Servolo Riddle, Tom Marvolo Riddle, que virou, né, ex-Lord Voldemort. Uhum. E aí a gente tem... Quem era o Voldemort? A primeira vez que a gente vê o Voldemort criança é na lembrança que o Dumbledore mostra pro Harry lá do orfanato. E a gente tem no filme essa lembrança. Uhum. A gente vê que o Voldemort tinha umas coisinhas escondidas ali, umas coisas no armário. Uhum. A gente vê... Mas fora isso, meu amigo, acaba ali. Enigma do Príncipe, o livro, ele tem muitas lembranças legais. Nossa, eu acho que pelo menos umas 6, 5 lembranças que os filmes não mostraram, né? E sabe o que é? Olha como que é. No filme, dá a entender o quê? Aquela caixinha de objetos. O Dumbledore só fala, não é permitido roubar em Hogwarts. Só fala que ele é um ladrãozinho. Então. Sem caráter. As pessoas Ladrão. Tipo, não é uma coisa que assim, ó, ele gostava... Aqueles itens, especificamente, são de pessoas são de outras crianças que ele fez algum mal. Pô, o Voldemort é um psicopata. Que ele gosta de colecionar troféus. Isso explica o lance da obsessão dele com as Horcruxes. E ele mata o coelho do moleque lá do orfanato, sabe? Só por matar. Então... ele fazia essas coisas com as outras crianças que desagradavam ele de alguma forma, né? Então, assim, e ali toda a construção da história do Voldemort, ela é... Porque você vê os filmes, cara, é isso que me pega. Você vê os filmes. Não é assim, as pessoas podem achar, não, você tá falando mal do filme porque agora vai ter a série. Não é isso. São pontos que eu sempre tive em relação ao filme. Sim. Você vê o filme, você acha que o Voldemort é simplesmente um vilão. Ele é mal porque ele é mal. Ele é mal porque ele é assim e acabou. Ele quer matar o Harry porque ele é vilão e acabou. Não mostra a construção do personagem. Mostra ele criança, só parecendo que ele já era um completo psicopatinha, entendeu? Pois é. Não mostra a construção, não mostra o antes dele nascer. Como isso afetou ele. Não mostra a mãe dele parindo ele ali, deixando na porta... parindo ele no orfanato e morrendo logo em seguida. Sabe? Não mostra ele sendo criado no orfanato. Não mostra isso. Eu espero que daqui uns 6 anos, aproximadamente, vocês peguem esse exato corte aqui, que é quando os atores do Morfino, da Merope e do Servolo, do Marvolo, serem anunciados. Vai ser uma emoção muito grande, porque os Gaunt, a família Gaunt, você citou agora todos esses exemplos, o fato também da Merope ter se apaixonado por um trouxa, né, que era o Sir Tom Riddle, e aí que o pai do Voldemort era um trouxa. Porra, sabe? O Voldemort, ele mudou de nome a partir do momento que ele descobre que o pai dele era um trouxa. Ele não queria ter o mesmo nome do pai. E o nome era muito comum, né? Ele ficava incomodado com isso. E o fato, né, dela fez ele se apaixonar utilizando uma poção do amor. O que, pensando assim, eu não sei se ele não foi concebido pelo amor, mas é um simbolismo. Não deixa de ser, sabe? Tem essa teoria, né, de que ele é incapaz de amar... Porque ele não foi concebido, né? Mas aí eu acho que... Por que eu discordo dessa teoria? O ponto principal de Harry Potter são nossas escolhas que revelam quem realmente somos. Claro que o ambiente vai influenciar nas suas escolhas, óbvio. Não quer dizer que não. Mas se o Voldemort tivesse fadado a ser cruel e vilão desde que ele nasceu... Então não são nossas escolhas que revelam que somos. Nós já nascemos como nós devemos ser. É aquele famoso questionamento filosófico. O homem nasce mal ou ele é corrompido? Você entendeu? Sim. Tipo assim, eu não acho que o Voldemort nasceu mal. Eu não acho. Eu não acho que ele não era
patologicamente incapaz de amar. Porque o próprio Dumbledore fala no livro, quando eles estão tendo as aulas lá, o Harry. Se o Voldemort, se a Merope tivesse criado o Tom Riddle com amor, talvez não existisse um Voldemort. O fato da J.K. Rowling, da autora, ter fundado a Lumos, que é uma instituição para evitar que crianças cresçam em orfanatos, que tenham a sua família. Você acha que o fato, ela quis implicar um pouco isso na história? Que o fato do Voldemort ter crescido num orfanato, sem uma família propriamente dita, como você estava falando, imagina se ele tivesse sido criado com amor pela Merope, tudo. Você acha que isso é uma... Talvez possa ser uma... Porque ela foi bem na época, o Lumos foi criado bem nessa época que a gente descobriu aí sobre... que o Voldemort cresceu num orfanato, sem uma base familiar, né, tudo. Então eu acho que pode ter alguma coisa a ver aí também. Porque orfanatos, muitas vezes, eles são ambientes de muito abuso com as crianças, né? Assim, não é uma coisa... É uma coisa triste, cara. Assim, isso é até um detalhe sobre minha vida. Não, eu não cresci no orfanato. Mas meus pais trabalharam... Num orfanato? Por muito tempo fizeram campanha para orfanato. E eu cresci indo em um orfanato. Eu era até amigo das crianças, assim. E eu via muita coisa, tipo assim, pesada, Sério? sabe? Via muita coisa pesada. Tipo assim, histórias que até hoje eu tenho, tipo assim, de lembrar me faz mal, sabe? Caramba. Então, orfanato tem essa... Claro, não desmerecendo. Tem instituições muito sérias que fazem de maneira muito séria, mas rola, como tudo no mundo, tem o lado ruim, né? Então, assim, eu acho que possa talvez... Só um detalhe, né? Quis trazer essa coisa, porque ela mesma criou uma ONG sobre isso, né? Isso, Sobre crianças em orfanato. Mas pensando nas memórias que são mostradas pra gente em Enigma do Príncipe, além do passado do Voldemort, que acho que a gente conseguiu resumir bem a questão ele foi concebido através da poção do amor. Tinha o fato, né, da mãe dele ter dado a luz pra ele e morreu logo em seguida. Então o Voldemort foi criado nesse orfanato até chegar a hora de ir pra Hogwarts. Pós-Hogwarts, a gente tem um Voldemort, né, já em Hogwarts, né, querendo ir atrás das Horcruxes, falando com o Voldemort sobre a questão... Ele já faz Horcrux enquanto aluno. E aí que essa é uma parte que, mais uma vez, eu acho que é de suma importância, tá, pra história, que são as Horcruxes, e eu não acho que os filmes explicam muito bem. Não assim... Você vê o Dumbledore ali em Enigma do Príncipe explicando de uma forma muito rasa. Nos livros, eles vão conversando sobre cada uma das Horcruxes, né? Sobre como cada uma foi criada, em que momento, o diário de Tom Riddle. Ele dá um recap, assim, de tudo que aconteceu. Nossa, e aí como eles fazem nos filmes? O Harry tem aquelas dores no pescoço ou o Harry simplesmente sente, eu sinto que a Horcrux está em Hogwarts. Sabe, meu amigão? Realmente ele tem a visão, mas olha como que é, né? Esse lance da Horcrux em Hogwarts. No livro, isso acontece quando o Gringotts é roubado, né? O Harry invade Gringotts, pega a taça e aí o Voldemort, ele pensa, tipo, nossa... Descobriram meu segredo. E aí ele automaticamente pensa nas Horcruxes e nos esconderijos. E o Harry tem eles compartilham, né? O que acontece quando ele rouba o Gringotts? Quando o Harry rouba Gringotts... Que ele pega a taça lá, né? Tá. O Voldemort é informado. E aí os doentes falam, né? Ele roubou só uma tacinha de ouro. E aí o Voldemort pensa em todos os locais que ele escondeu as Horcruxes. Aí ele pensa no medalhão. E aí quando ele tá com muita raiva... O Harry meio que compartilha a mente dele, né? Por conta da conexão deles ali, uma conexão de alma e mente. E aí, é nisso que o Harry... Aí o Voldemort pensa em Hogwarts, e por isso que o Harry tem esse lance de Hogwarts, né? E aí, no filme, ele fala, eu entrei na mente dele, tá em Hogwarts. Só que é meio... Nos filmes raso, trocaram assim. esse momento por um... E outra coisa que nos filmes tem um negócio que faz... Isso é uma coisa que me incomoda nos filmes. Parece que o Harry sente quando as Horcruxes são destruídas e o Voldemort também. O Voldemort não sente, tanto que ele vai nos locais
pra ver se as Horcruxes estavam lá. E ele percebe que o medalhão já não tava, entendeu? E o anel também já não tava. Mas o medalhão tava o falso tava na caverna, né? Pro Não, Voldemort ele achava que... Aliás, outra parte também que... Desculpa, né? Nossa, isso faz muita falta pra história. O Régulo, história quem colocou... do Régulo. É que as pessoas talvez não se questionam, tá? Na hora que elas estão assistindo ao filme, não se questionam coisas do tipo, tá, quem colocou esse medalhão aí? Ou de que... Aí beleza. RAB. RAB, beleza, mostra ali, mas... Assim, tá. RAB, ele é o irmão do Sirius. Que o Slughorn mostra uma fotinho dele lá no começo de Enigma do Príncipe, do porta-retrato, e fica nisso, né? E aí, mas isso é um ponto que mostra como, e é importante que mostra como o Voldemort menosprezava as coisas que ele considerava inferiores e como que essa falha no plano dele é tão importante. Porque revela sobre as Horcruxes, né? É uma falha no plano do Voldemort que é importante demais. Entende? Sobre a caverna, sobre o medalhão. Sim. Porque é o seguinte. O monstro sai dali e conta sobre a Horcrux pro Régulo. E aí que o Régulo vai e rouba o medalhão e, tipo, descobriu o segredo do Voldemort. Então, assim, é uma falha no plano. Você entendeu? É uma falha no plano do Voldemort que simplesmente... Como que o Régulo sabe disso? Como que aconteceu isso? E o medalhão verdadeiro tava lá escondido, depois é vendido pro Mundungus, aí depois vai pra Umbridge. O Mundungus rouba, né? Rouba, né? Depois vai pra Umbridge, né? Isso, a Umbridge confisca e fala que era da joia de família, da família Selwyn. E aí depois que vai parar lá congelado, né? Não, é a espada que tá no lago. A espada... Não, eles estão com o medalhão o tempo todo, caramba. É verdade. Eles estão com o medalhão no pescoço. Que eles pegam da Umbridge ali do pescoço dela, verdade. Pra você ver. O patrono do Snape, ok. É explicado ali, né, quando mostra a memória do Snape. Mal explicado. Mostra a memória do Snape que tinha, beleza, um patrono ali guiando o Harry pra espada. Mas assim, né? E dá a entender que... O que dá a entender quando você tá vendo os filmes... É que o Snape conjura aquele patrono e ele tá saindo ele sai pela janela e naquele momento ele tá indo mostrar a espada. Mas, pô, aquilo acontece... Quando o patrono tá ali mostrando a espada, já acontece muito depois daquilo. Porque o Dumbledore já tava morto ali, sabe? É verdade. E muita gente fica confusa com isso. Cara. Tipo, não... Você entende? Não, e beleza. Beleza, eu lanço um patrono lá. Cara, você acredita que eu já conheci muitos fãs que não entendem depois de todo esse tempo sempre? Assim, por causa do patrono. Porque você vê o patrono do Snape, que é uma Corsa, mas em outro momento mostra que o patrono da mãe do Harry era uma Corsa também. Exato. E aí? O que é aquilo? O que aquilo significa? Lily. O Dumbledore só fala, Lily? Sabe, tipo... Não, beleza, ele era apaixonado pela mãe do Harry. Mas a forma do patrono realmente não fala. Realmente não fala. É meio que só o fato... Eu acho que o Harry pergunta... Aliás, lá no limbo, o Harry pergunta pro Dumbledore. O patrono do Snape é igual ao da minha mãe. Isso é curioso, não é? E o Dumbledore fala, eu não acho nada curioso. Então. Tipo, acabou, mas mostra ele falando do patrono, sabe? Só que assim, eu não acho curioso. Só que as pessoas que não entenderam acham curioso. Entendeu? Cara, e outra coisa, agora a gente falou do Dumbledore, eu acho muito, muito, muito bom toda a história dele, né, com o Grindelwald e toda a história do passado do Dumbledore. Mas assim, é aquela coisa, é importante pro final da história? Pô, talvez não seja, mas eu acho muito, sabe? Eu gostaria muito de ter visto, porque o Dumbledore é um personagem, beleza, é o grande mentor, assim, né? O Dumbledore é o mentor, é aquele cara que vai ajudar o Harry em todos os momentos, vai estar ali pra conversar com ele todo final de ano. O filme passa bem essa imagem do herói e do mentor. O que eu acho em relação a esse lance do Dumbledore é muito mais, ele serve, narrativamente falando, né? Ele serve muito mais pra pôr em xeque a confiança do Harry no Dumbledore, em relação a tudo, e a dificuldade daquela missão que o Dumbledore deixou pra ele. E assim, é uma missão que foi deixada, que é uma missão de vida ou morte, e a pessoa que deixou ele nem sequer conhecia. Ele acha que conhecia, mas tem essa surpresa de... Eu amo como Relíquias da Morte ele consegue trazer isso muito melhor nos livros, que é essa desconfiança do próprio Harry no Dumbledore, sabe? Porque a gente tem a cena do casamento lá
No filme, a senhorinha fala pra ele, né? O Dumbledore não Você te contou. conhecia ele mesmo? Nossa, é bem legal. E aí, mas assim, fica nisso. Sabe? Aí, beleza, ok, mas no livro consegue mostrar muito melhor essa... É porque o livro narra os pensamentos do Harry, né? Então, tipo, Pô, porque, nossa, o Dumbledore morreu, mas beleza, ele não me deixou nada, ele não me explicou nada, e agora o que eu tenho que fazer? Se o Dumbledore, tipo, se vire. Foi basicamente isso. Foi meio que um se vire. Então, são personagens que eu acho que é aquilo. Agregaria muito mais para a história dos filmes. Eu acho que a série vem com esse potencial de deixar, finalmente, a história coesa. Eu não vou admitir cortes na série. Não vou... Assim, não tô falando... Eu não vou admitir. Tá ouvindo, né, HBO? Cara... É uma questão muito pessoal minha, não é que eu não vou admitir. Mas você vai ficar bravo. Mas você vai criticar. Exato. Tudo de novo? Eu juro pra você que eu vou estar com esse pensamento. Não é que, nossa, eu não vou aceitar qualquer corte que tenha. Não, mas eu não vou admitir, desculpa, a família Gaunt ser cortada de novo, o funeral do Dumbledore. Eu não vou admitir esse tipo de coisa ficar de fora de novo. Porque a história dos marotos, se terminar a terceira temporada sem explicar direito os marotos, porra... Exato. Sabe? Vai ser muito ruim isso. São 8 horas. O Prisioneiro de Azkaban tem 2 horas e 14. Vão ser 5 horas e 45 a mais. Pra mostrar o que eles vão mostrar, sabe? Tipo, beleza. Eu já acho que... Eu posso estar muito enganado, tá? Mas eu já acho que de Pedra Filosofal eles vão cortar o fato do Snape juiz lá. Eu acho que eles só vão mostrar uma partida de quadribol na série. Uma? Eu acho que eles não vão mostrar a segunda. Contra a Corvinal, que o Snape é o juiz. Eu acho que vai sim. Porque depois o Harry vê o Snape indo em direção à floresta. Quando ele vê o Snape falando com o Quirrell. Isso, ali, eu mano. lembro que no filme mostrou lá na biblioteca. Eu espero do fundo do coração que eu esteja errado, tá? Nossa, eu só tô com o meu acho que não vai sentimento cortar, não. que... Eu espero muito no meu coração que eles não cortem. Como que eles vão cortar, velho? 8 horas, você acha que eles vão... Por isso que eu falo, a gente entra numa complexidade muito grande que, sim, de fato eu vou ficar chateado se eles cortarem. Ah, beleza, a partida toda de quadribol lá do Cálice Fogo, que é cortada, que é a maior frustração do fã de falando, a magia vai começar. Nossa. Aí vem o pontinho de luz já pra eles cantando na... Crum. Cara, que decepcionante. Então, sei lá, mostra da partida, mostra o cara da Irlanda, o Krum pegando o pomo mesmo com o resultado acima, sabe? Falei, faz diferença pra história? Não faz. Mas faz falta. Mas pensando assim agora, nos 8 filmes, vamos falar uma coisa aqui. Pensando nos 8 filmes, eu consigo listar, tá? A profecia como algo que os filmes... A questão da morte do Harry como crucial. Eu acho que a galera que vê os 8 filmes, desculpa, não entende como o Harry morreu. Não fica claro como ele sobreviveu, como ele sobreviveu. Não fica claro. Se você falar que entendeu, você vai falar que é o do Senhor da Morte. Tenho certeza. Galera, confesse pra gente aqui nos comentários, por favor. Confesse. Sabe o que eu gosto de imitar em casa? O Dursley, o Walter falando Justiça! Nossa, ainda com a colher de sorvete, pra ficar melhor ainda. Confesse aí, o que vocês achavam sobre o Harry voltar à vida? Vocês realmente... Quem não lê os livros? Porque tem gente que ouve a gente e assiste que só... assistiu aos filmes. Pensa, você estava errado o tempo todo ou você acertou? Outro ponto que eu acho que faz falta nos filmes é o lance da Hermione, como ela apaga a memória dos pais. Tá, isso é muito legal. Tipo, no filme, isso é um exemplo de coisa que no livro não é mostrado. No livro a Hermione só fala, eu alterei a memória dos meus pais, eles acreditam que são Wendell e Monica Wilkins e estão morando na Austrália e eles acham que nunca tiveram filho. Eu vi você tweetando sobre isso e é muito legal, porque foi uma das únicas vezes que o filme se permitiu pegar um trecho que só foi narrado no livro e mostrar. Exato. E é uma das melhores cenas do Relíquias Parte 1. É uma ótima cena. É uma cena... com a trilha, é uma cena pesada. Pois é. A Hermione sumindo Mas ela usou o Obliviate, né? Mas usou o Obliviate. E aí, o que acontece depois, sabe? Tipo, quem só viu os filmes não sabe, mano, que a Hermione... Aliás, no livro também, isso é revelação pós-livro, né? Que a Hermione simplesmente, ela encontra os... No livro ela fala, se der tudo certo, depois eu vou encontrá-los. Isso. Mas, e realmente ela encontra. Né, ela vai lá e desfaz o feitiço e tal. Só que no filme só fica por isso mesmo, que ela apagou a memória e acabou.
Cara, você falou de pais agora, você me fez lembrar de um personagem que eu acho que também foi extremamente mal adaptado, que foi o Neville, que quem termina de assistir os 8 filmes acha que os pais dele morreu. Tiveram um destino pior do que a morte, se quer saber. Que destino, então? Qual? Galera, o destino pior que a morte é que os pais do Neville foram torturados por não dar informações para os comensais, até ficarem loucos a ponto de não lembrarem nem quem o próprio filho é. E eles vivem até hoje no Senmungus. E ele vai visitar, a gente tem uma cena, um momento em Ordem da Fênix, quando eles vão visitar o Arthur Weasley lá no Senmungus, depois do ataque da Nagini, e eles veem o Neville Longbottom ali com os pais dele. Isso. E aí o Neville até fala sobre, né, lá em Ordem da Fênix, quando eles estão na sala precisa, mas é uma ele cena tá vendo, muito resumidinha, ele tá vendo o jornal, ele tá olhando no espelho e ele fala, meus pais, eles foram torturados com uma bruxa chamada Bellatrix Lestrange torturou, né? Eles não falaram nada, sabe? Tipo, eu tenho muito orgulho deles, né? E acabou, mas você não sabe, cadê eles? Onde eles estão? É o Sirius que fala que eles tiveram um destino pior que a morte, né? Tiveram um destino pior que a morte, se quer saber. Quero saber! Eu quero saber, no caso, porque é uma história muito legal. Coitado, não é tão legal pro Neville. Muito legal, uhul! Não, mas é uma história que pra mim mostra muito desenvolvimento e a relação de como a Primeira Guerra Bruxa foi importante, a fundação da Ordem da Fênix, porque eles precisaram criar a Ordem da Fênix, né? E esse tipo de coisa que é um desenvolvimento que... E até também, ali em Ordem da Fênix, eu sinto muita falta da campanha do Fudge, do Profeta Diário e a Umbridge, porque, assim, é um foco principal ali da história. E tem nos filmes, mas eu acho que em alguns momentos faz muita falta. No filme não fala quem mandou os Dementadores atacar o Harry. Não fala. É verdade. Nos filmes não fala que foi... Tipo, mano, quem só assiste o filme não sabe que foi a Umbridge que mandou os Dementadores lá. Entendeu? Cara. Tipo, não fala. Mas agora é uma pergunta genuína pra você. A Umbridge, ela manda os Dementadores porque ela meio que... Porque ela não tá amando do Voldemort, no caso, não, né? Não, ela manda porque ela manda por vontade própria? Ela manda porque ela quer fazer o Harry ser expulso pra meio que tirar ele de cena ali, entendeu? Só isso. Pra contribuir com a narrativa do Fudge. Entendi. Então ela meio que tá agindo junto com o Fudge ali, né? Não, o Fudge... Eu não sei se o Fudge... Eu acho que o Fudge não sabe sobre os Dementadores. É ela que faz meio que... Cara, que doideira, né? Ordem da Fênix, você vê que tem um capítulo que eu nunca esqueci, que é o da orientação vocacional, né? Que é sobre a profissão que eles almejam pro futuro, que dá uma sensação de o que eu vou fazer depois de Hogwarts, né? E o Harry ele fala que esse é Auror, e aí a Minerva questiona ele, você precisa melhorar suas notas em tal matéria, se você quiser ser um Auror. E aí, mano, a melhor cena dos livros da história, que tá a Umbridge ali anotando enquanto o Harry faz a orientação vocacional, né? E elas começam a discutir. E aí a Minerva fala... A Umbridge fala, o Potter não tem como ele ser Auror com a ficha dele, não sei o quê, que ele tem várias transgressões, né, e notas, enfim. E aí a Minerva fala, eu vou fazer o Potter se tornar um Auror, nem que seja a última coisa que eu faço. Nossa, na moral, cara, é muito bom, é muito bom. É bom. Então, esse tipo de coisa que... Por isso que a gente fala, você precisa ler os livros para se autoproclamar ou falar que é fã de Harry Potter? Não precisa. Não. Mas seria muito legal se vocês, agora com a série, caso você ainda não queira ler os livros, a série vai mostrar uma parte assim, né, muito legal. Exato. E galera, olha, sinceramente, eu não sou o tipo de pessoa que tem preconceito. Tem gente que fala que audiolivro não é livro, né? Não, você não tá lendo, você tá ouvindo. De fato, você não tá ouvindo, mas tá consumindo a mídia. Sim. Eu não acho que, assim, cara, consuma a mídia como for mais confortável pra você. Sinceramente. Você gosta de ler? Ótimo, leia. Você não gosta de ler? Eu aconselho você pelo menos dar uma chance, porque leitura realmente é muito bom e agrega muito na nossa vida. Agora, você tem dificuldade de ler, você vai começar, você se perde, você pula a linha. Eu acho que é uma coisa que você pode colocar o audiolivro pra ir acompanhando, sabe? E se você realmente, já tentou, não quer, ouça o audiolivro, que a história tá ali sendo contada, né? Enfim... Mas... eu falando nisso que você falou, eu tenho uma enorme dificuldade em ler.
assim, de leitura, ler livros. Mas, assim, eu preciso encontrar, eu acho que o audiolivro pode me ajudar, porque eu tenho essa facilidade de trabalhar, às vezes, consumindo coisa, né? Ouvindo. Diferente do que eu pegar um livro, eu não consigo. A minha mente está corrompida pela dopamina, cara. Não adianta, cara. Eu não consigo, assim, eu me distraio, eu não consigo ficar concentrado, eu já tenho uma dificuldade de concentração absurda. Então, ler pra mim é uma tarefa muito difícil, mas é um hábito que eu sempre amei. Mas, assim, é complicado, né? Quando você... Medicação nele. Sai daqui, a gente vai no psiquiatra, pode ficar tranquilo. Mas é difícil, pô. Porque eu gosto, sabe quando você gosta da negócio, mas eu não consigo. A única coisa que eu consigo ficar horas e horas fazendo é jogando videogame, assim. Bizarro, né? Ah, não. Cada um, cara. Cara. Normal. Eu gosto de ler, eu não leio com a frequência que eu gostaria, porque eu leio muito enquanto trabalho. Pra fazer os roteiros, eu leio muito. Tipo assim, pô, falando que eu não gosto de ler. Eu li Prisioneiro de Azkaban anteontem, assim, inteirinho, sabe? Pra fazer um roteiro. Não é ler, tipo assim, ler um trechinho, não, inteiro. Sabe, inteirão. E aí, cara, eu não leio outras coisas, eu acabo não conseguindo ler outras coisas, porque quando eu paro de trabalhar, minha mente tá cansada, eu já li muita coisa, entendeu? Aí eu vou me distrair com uma outra coisa. Gente, a minha namorada, a Mari Ramos, ela é uma das leitoras mais, assim, que eu já vi na vida. A Mari tá sempre lendo um livro, seja no Kindle ou um livro, assim, um livro físico. Cara, eu falo, meu Deus, como você... É porque não consegue estar lendo toda hora, cara. No ônibus, eu falo, porra, admiração, viu? Mas eu era assim, quando eu trabalhava fora e usava transporte público, eu lia bastante também. E lia no ônibus. Pô, me desligava, assim, sabe, cara? Era legal. Não, mas é isso. Eu acho que uma conclusão que a gente fica do episódio de hoje é que é isso que eu estava falando. Não se considere um não fã só por não ter lido os livros, tá? Isso. Mas o que a gente recomenda é que vocês leiam para ter uma experiência completa. E se ainda não quiser essa experiência completa, espere a série da HBO que está vindo aí em comecinho de 2027 para você ver várias possibilidades que foram contadas nos livros, mas que agora serão mostradas em... É isso. Então... Nada pode medir o seu amor por uma obra. Ninguém pode medir isso. Você não se torna menos fã porque você não leu. O seu conhecimento talvez não seja completo. Mas também não quer dizer que se a pessoa não leu, ela vai necessariamente ter um conhecimento incompleto. Porque se ela consome de outras formas, ela sabe o que está acontecendo, entendeu? Galera, deixe aqui embaixo nos comentários o que vocês descobriram com o episódio de hoje. Deixe a sua história. Comente se você só viu os filmes. Comente se você já não lembra tanto assim dos livros, se faz tempo que você não leu. Mas deixe aí o seu comentário contando o seu relato. Se faz tempo que você não leu. Não, pra quem já leu, pô. Se faz tempo que você leu. Leu. Você não leu. É verdade. É isso, galerinha. Vamos pro nosso momento berrador aqui. O QR Code está sempre na tela para você mandar a sua mensagem. E foi muito divertido fazer esse episódio aqui hoje. Então, momento berrador, bora! Começando aqui nosso momento berrador com uma pessoa com um nome muito engraçado. Quem mandou essa pergunta é a Gemi Murta. A Gemi Murta mandou: assisto os dois desde o começo, mais ou menos 10 anos. Amando o podcast. Qual cena você mais querem ver na série? É toda. Uma lista gigantesca, mas eu acho que principal é o funeral do Dumbledore. Principal. Eu vou de As Memórias do Voldemort no Enigma do Príncipe pra combinar com o episódio de hoje. Beleza. Marcela Almeida, sou dubladora. Olha só. E meu sonho é dublar qualquer coisa da série e conversar com vocês aí um dia. Marcela, eu desejo muito sucesso pra você na sua carreira de dubladora. Desejo muita sorte, que você realize seu sonho de estar na série Harry Potter e vai ser um prazer bater um papo com você aqui. Valeu? Rafa Zé Lufano mandou aqui: parabéns pelo podcast. Vocês sabem me dizer onde posso ler os antigos textos do Pottermore? Cara, no próprio site Harry Potter tem lá arquivos da J.K. Rowling e tem os textos. Show. Não tem todos, tá? Alguns textos realmente não tem mais.
ou trechos de alguns textos, mas eu acho que a maioria tá lá sim. Se você não achar, tem uns sites de arquivos, de sites que não existem mais. Acho que o Web Archive você consegue encontrar. Ana Maria Plins. Ginny é dita forte e marcante, mas nem nos livros senti essa força ou química com Harry. Beijo, Ana. Eu acho que, na realidade, assim, a Ginny, ela é essa comparação, essa ideia da Ginny forte e diferentona dos livros é em comparação ao filme, né? Realmente, no livro, ela tem essa diferença, mas não é uma coisa, uau, meu Deus do céu, que personagem, uau, sabe? Ela é uma personagem muito mais ativa, ela é uma personagem que, ela realmente faz o que ela quer fazer, ela é muito boa jogadora de quadribol, ela tem momentos mais marcantes, atitudes mais em destaque do que no filme. Então essa é a comparação. Também, se comparar a Gina do livro com a do filme, você não precisa de muito pra do livro ser melhor, né? E agora, encerrando aqui o nosso momento berrador de hoje, Joana Câmara mandou: vocês acham que a série desenvolverá de forma mais aprofundada a história de James e Lilian? Espero que sim. Eu também espero muito que sim. Eu vi que o início de Pedra Filosofal seria diferente, sabia? O filme, ele teria uma lembrança mais aprofundada do Halloween, tudo. Sim. E já mostraria já o ataque do Voldemort, tudo, né? Algo que a série gravou, né? Vamos ver se vai que eles mudaram de ideia e essa seja de fato a abertura da série. Mas eu acho que sim, eles vão desenvolver. Eu gostaria muito que se aprofundassem mais, não só no momento só do ataque, sabe? Eu acho que a vida deles como um todo, e eu acho que vai ter espaço pra isso ali. Pequenos flashbacks, sabe? Eu acho que seria muito legal. Em determinados momentos, do nada, vem um flashback da época que o James e o Lilian estavam cuidando do Harry com 1 ano. A série tem essa possibilidade e eu acho que super vai acontecer, cara, viu? Até no primeiro episódio, na primeira temporada. Se você parar pra pensar, eu não sei se seria um formato que encaixaria muito bem, porque muito flashback às vezes pode ficar um pouco maçante. Mas, por exemplo, This Is Us e Paradise, como eles fazem de sempre mostrar... Acho muito da hora muito isso. Louco. Eu acho da hora, porque te prende, não é um flashback demorado. É um flashback que te faz... Cara, explodir a cabeça assim, agora. Você precisa entender isso. Entendeu? Isso é ótimo, tá? Eu espero que a série aconteça. Mas é isso, galera. Comentem aí embaixo o que vocês acharam do episódio de hoje. Seu relato sobre leitura ou não dos livros. E a gente se vê no próximo episódio, ó. Valeu. No próximo, o Caco vem. Isso, no próximo porque esse cara eu não sei com o que eu conversei aqui hoje. E a gente se vê no próximo aí, sessão reservada, galera. Esperamos com boas notícias da série da HBO. Uhul. Valeu.